Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma super live aqui com um dos nossos convidados super especial. Hoje nós temos um convidado muito especial, professor, mestre, doutor Léo Lima. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Camila. Professor Léo, boa noite. Está mandando um convite para o senhor, professor. Fala, querido. Tudo bem, professor? Beleza, me ouve bem aí? Deixa eu Sim, acertar essa luz aqui que tá meio... Vamos lá. Tá perfeito. meio... Dá pra me ver bem aí? Dá, né? Tô... Sim. Pronto, Deixa eu só mandar, pronto. só mandar o aviãozinho aqui para os colegas, Bora lá. dar alguns convites aqui para amigos nossos. Como é que o senhor está? Tô bem, Tudo obrigado. E você, tá bem? Tô me arrumando aqui porque eu nem vi como eu tô. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, passar um guspe. Pronto, arrumei o topete. fica tranquilo. Parabéns pelo seu trabalho, professor. Tenho acompanhado. Imagina, Algo uma honra. fantástico. Obrigado mesmo. Pronto. Mandei aqui já o convite para os colegas. E agora vamos para cima. Bora Vocês lá. estão nos ouvindo bem? Comente aí no se sim, se não. Está ouvindo bem? Professor Leonardo, professor Osvaldo, Aqui tá, a sua Adilton. voz tá parecendo de locutor, tá bonita. Então vamos lá, professor. Mais uma vez quero agradecer. Sim. Mais uma vez eu quero agradecer, professor Leonardo Lima, pela sua participação aqui na Educa Fitness Brasil. A Educa Fitness Brasil é uma plataforma onde nós fazemos algumas amizade e com isso vamos desenvolvendo o nosso trabalho na área da saúde. Então, sempre médico, nutricionista, psicólogos, fisioterapeutas e profissionais de educação física estão aqui dentro da plataforma para levar e trazer aquilo que é mais importante, que é o conhecimento, a prevenção. E quero agradecer por todos que estão entrando agora na nossa live. E eu gostaria que o senhor se apresentasse, professor. Eu tenho um currículo aqui fantástico seu, mas seria interessante o senhor falar um pouco da sua carreira, para aqueles que estão ao vivo e aqueles que irão assistir a live, pois ela ficará gravada. Legal, bacana. Eu sou o Léo, sou profissional de educação física há pelo menos 28 anos dentro da área, então é uma honra servir a educação física através do que eu creio. Acredito piamente que evidência científica tem que ser aplicada nas práticas, e quando não tem evidência científica aplicada nas práticas, a gente fica no mundo do achismo, né? Então hoje eu trabalhei durante muitos anos como professor de musculação, como professor e preparador físico de coletivas, de treinamento. Depois eu fui migrando para a área acadêmica, mas não deixando de atuar ainda na área de ponta, né, no atendimento do público final, que é a sociedade em si. E hoje eu estou na transição, né? Na verdade, eu estou um pé na área acadêmica e eu tenho um espaço de longevidade e bem-estar que, através do exercício físico, né, no trato preventivo e também no tratamento de doenças crônicas, tanto não transmissíveis como transmissíveis, sendo o foco principal idoso. E é um prazer. Todo final de semana eu diminuí um pouquinho, mas durante os 12 anos aí, todo final de semana eu viajava para congresso, evento. Agora está um pouco menos, um ou dois, e mesmo assim tentar segurar um pouquinho mais aí para poder ficar aqui. Eu estou na praia, estou morando hoje
a 280 quilômetros da cidade de São Paulo, numa cidade chamada Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, pertinho de Ubatuba, Ilhabela, São Sebastião. É uma área lindíssima e aqui o público que mais cresce é o público que mais cresce no mundo, que é idoso. E, então é onde eu foquei todo o meu esforço e a gente tem ido, graças a Deus, a roda tem girado aí. Fizemos um ano de estúdio novo esse final de semana, fizemos até um aspecto social que a gente zela muito, né? Fizemos um samba ali com a turminha e foi bem bacana. Na área de pesquisa, puxa, no mestrado eu estudei força no aspecto desempenho e alteração do tecido muscular, hipertrofia. Então a gente estudou as variáveis agudas do treinamento e do meu trabalho, eu estudei volume de treinamento, sobre a relação ao aumento da força neuromuscular e hipertrofia. No doutorado, a gente investigou o comportamento sedentário associado ao tempo sentado no risco cardiometabólico. Então, a gente estudou duas pandemias aí, né? O comportamento sedentário associado à inatividade física, que são coisas diferentes, estão associados, mas são diferentes, e conceitualmente falando, né? E o risco cardiometabólico. Então, é o que a gente tem hoje focado muito, que é a grande problemática atual, né? A inatividade física somado ao e, obviamente, as doenças crônicas aí, principalmente de distúrbio metabólico, tomando a frente. E a gente tem trabalhado em cima disso daí. Foi bem bacana. E para mim é uma honra estar com vocês e estou aberto aí para a gente bater papo, rir um pouco, criar um pouco o ar pesado. Não atuo mais diretamente na graduação, eu atuo mais no nível de pós-graduação, mas o que eu puder somar e ajudar, a gente está junto aí. Perfeito, professor. Muito obrigado. Nós temos aqui alguns participantes entrando. E se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta durante essa live para o professor Leonardo, com certeza ele estará respondendo. E se não conseguir, com certeza você pode procurar pelo direct, né, professor? Opa, que o senhor vai mandar tanta referência e isso. pode estar ajudando. Professor, o tema de hoje, o tema da nossa live é a capacidade funcional e a mortalidade. Mas para nós entendermos um pouco desse tema, o senhor poderia trazer para nós o que é a capacidade funcional? Legal. Então, quando a gente pensa em capacidade, está associado literalmente a algo nato, a um desempenho que a gente carrega. Essa capacidade ela vai ser desenvolvida pelo processo de desenvolvimento motor, maturação, na relação ambiente. Então, vamos pegar um caso bem típico, né? Você pega um pré-adolescente de 11 anos, no qual ele tem um comportamento sedentário, ele já apresenta algum distúrbio metabólico. Ele é o típico menino da atualidade, computador, comer muita comida hipercalórica com baixo peso nutricional. E aí quando você pede para ele ter uma brincadeira com uma outra criança, que, por exemplo, ela é muito mais ativa, ela tem um comportamento ativo, ela tem uma alimentação mais balanceada dentro das possibilidades dela, e você pede para fazer uma dinâmica de agilidade, coordenação, potência. Você percebe claramente uma diferença de desenvolvimento, de processo maturacional, que ambas têm a mesma idade, mas os fatores ambientais são completamente diferentes. Esse processo ele vai ser para a vida inteira. A relação ambiental influenciando o desenvolvimento, que obviamente tem um momento que para, né, de desenvolver os sistemas, e também tem um momento que tem a maturação, e depois, obviamente, chega na fase adulta e depois começa a ter o processo do envelhecer, que é um processo normal e natural da vida, no qual os processos aí que eram de condição anabólica começam a ter um processo mais catabólico, né? E de síntese começa a ter um viés aí de processo de homeostase ou aceleração adequada. Não tem mais isso. Então, quando a gente fala de capacidade, ela está associada ao
desempenho. E esse desempenho, eu penso logo em três condições, que é qual é o desempenho da força neuromuscular, nesse processo que vem desde a criança ao idoso, o desempenho da capacidade cardiovascular ou cardiorrespiratória, e a gente poderia atrelar também o desempenho da flexibilidade e mobilidade em si. E aí, desse triângulo que a gente pensa muito, de força neuromuscular, cardiovascular, flexibilidade e mobilidade, ele está associado diretamente à composição corporal, né? O quanto que isso está impactando na tua característica de composição corporal, que é o que eu comentei. Você pega uma criança que já apresenta um quadro de obesidade com 11 anos, você percebe que a condição de força neuromuscular dela é uma condição baixa. Aí você vai avaliar também a capacidade cardiorrespiratória ou cardiovascular, também é baixa. E quando você vai avaliar também a condição de flexibilidade e mobilidade, por mais que ela seja criança, também é baixa na comparação de uma criança mais ativa. E isso também vai estar na fase adulta, né? Um outro contexto, você pega um adulto de 40 anos que apresentam características metabólicas desfavoráveis pela obesidade, ele tem os mesmos marcadores inflamatórios que um idoso sedentário. Então você fala, caramba, né, o cara tem 40 anos e é obeso. E você tem um idoso que é sedentário, mas ele não é obeso, mas ele é sedentário. E quando você vai fazer a estratificação de risco metabólico e cardíaco, pegando exames, você fala, nossa, esse cara de 40 anos, na verdade, é um senhor de 80, 78 anos aí, que apresentam comorbidades que não era para ter ainda. Então, quando você fala então de capacidade funcional, ela está literalmente ligada a isso. O quanto que a capacidade que ele tem nata começa a ter um processo muito de degradação da sua função. E quando você tem um processo degradativo da tua função que está associado ao desuso, e aí entra o comportamento sedentário, inatividade física, o próprio sedentarismo, ele acaba tendo uma repercussão na função e na funcionalidade. São duas coisas diferentes. Quando você pensa na função cardiovascular, por exemplo, tem gente que até tem um bom consumo máximo de oxigênio. Mas quando você pede para ele aplicar isso no contexto do dia a dia, na funcionalidade dele, por exemplo, ele vai jogar bola, ou vai brincar, ou vai ter que ir atrás de um ônibus e depois o ônibus ele perdeu, ele tem que ir até um segundo ponto de ônibus correndo. Você percebe que na aplicação, que a gente chama de funcionalidade para o dia a dia, ele não é tão bom. Então ele até tem uma função satisfatória, mas na funcionalidade dele ele não consegue aplicar. É aquela típica coisa, né? Você olha o micro, mas não olha o macro. O cara tem uma lesão de joelho e o cara cuida de uma função. Eu vou estabilizar e melhorar a força do torque de quadríceps. E ele usa um exercício X ou Y. Mas ele não coloca num contexto prático do dia a dia dele, que é amarrar o tênis, é levantar, ter que pegar alguma coisa no armário e ter um pé preso e ter que rotacionar o tronco. E aí quando ele faz esse tipo de movimento, ele sente dor, aonde não era mais para ter dor, porque teoricamente a função dele tá boa, mas a funcionalidade dele não está boa. Então, essa diferença a gente tem que estar bem clara. Função, funcionalidade. E o desafio que a gente tem enquanto profissional da saúde e educação física é, de fato, melhorar a capacidade funcional de todos. Obviamente que quanto mais velho, você tem que ter mais foco ainda. Porque essa capacidade funcional, ela tem sim uma relação com a mortalidade. Qual é a principal capacidade funcional mais associativa à mortalidade? Potência. Potência. Força. Qual força? A rápida, a explosiva. E ela tem uma relação direta com condição de demência e processos de doenças neurodegenerativas, que está associada à mortalidade. Então, se você me pergunta, Léo, você quer dizer o quê?
que se eu tiver cada vez mais lento, principalmente no aspecto motor, a minha marcha, né? Eu posso estar também associando que eu tenho uma incapacidade funcional? Falei, provavelmente sim. Quanto mais lento você é na marcha, ela tem uma relação direta também com a incapacidade funcional. Então, resumidamente, se você me pergunta, então, Léo, me dá um contexto prático. Vamos imaginar dois idosos de 75 anos. Um idoso, ele tem num teste TUG, que é um teste de marcha, que faz o contorno no cone e volta a sentar, ou um teste de 3 metros, que a gente usa para avaliar também processo sarcopênico, com outros parâmetros também, que é preensão manual, circunferência de perna e composição corporal, que são esses 4 pontos que a gente avalia aí para ter um encaminhamento, né, para um médico especializado aí, seja um geriatra, ou um endócrino, para poder avaliar melhor esse idoso. Mas uma coisa é clara, se esse idoso ele perder velocidade de marcha, mesmo ele, olha que interessante, se eles tiverem as mesmas comorbidades, as mesmas, 3 ou 4 comorbidades aí de cunho metabólico, que pode ter vindo por fator ambiental ou fator genético. O idoso que é mais ativo, ou seja, o idoso que tem maior nível de capacidade funcional, ele tem menos possibilidade de mortalidade precoce do que o outro. Então é maluco. Vamos imaginar aqui os dois idosos, 75 anos, os dois têm as mesmas comorbidades, as mesmas. Vamos imaginar que os dois tenham câncer no mesmo órgão, os dois tenham distúrbio metabólico, os dois tenham dislipidemia, os dois têm algum problema de rim, enfim, as mesmas características de doença. O idoso, que ele é mais rápido, sendo bem específico, na marcha, ele tem uma relação de menor efeito de mortalidade. Ou seja, o desfecho é muito melhor. E o outro, o desfecho é muito pior. Então, qual é o grande câncer hoje? O grande câncer, eu sou bem claro, é a inatividade física. Quanto mais inatividade física e mais desuso, certamente a tua capacidade funcional vai diminuindo. O grande problema é que essa capacidade funcional não está vindo só depois dos 60, 70, 80 anos. A capacidade funcional pelo desuso tem apresentado já na fase adulta. E infelizmente tem apresentado também na fase da criança e vai acompanhando a fase depois adulta. Então a pergunta é, o que a gente espera de uma sociedade e um contexto chamado ser humano nos próximos 30, 50, 100 anos? O pior cenário possível. Pode ter certeza, o pior cenário de doenças ainda que a gente nem conhece vão surgir. E essas doenças que já temos vão sofrendo agora novas mutações pelo ambiente e esse comportamento que nós estamos tendo. Então a gente tem uma relação muito séria para traçar para o futuro. O prognóstico nosso, se nós, enquanto profissional da saúde e do movimento, não cairmos em si de uma linha de frente aí, preventiva, reflexiva, informativa, eu acho que esse processo de 30, 50 anos, 100 anos que eu estou colocando, talvez seja até antes. Então eu acho que a gente tem um checkmate na mão. 2, quem que vai atender? Quem sabe atender essas pessoas? Se nós, enquanto profissionais de educação física, não tivermos mínima noção de prescrição e conduta de prescrição, certamente outros colegas da área da saúde vão tomar a frente. E aí, hoje já tem claramente médicos falando abertamente na rede social, eu acompanho vários médicos falando de exercício e prescrição. Eu vejo nutricionistas falando de prescrição e exercício. Eu vejo pessoas que não têm legalmente a condição de falar de exercício, dose e resposta, que tomaram a nossa frente. Então é assim, tem que estar bem claro para
quem está ouvindo a gente, independente se você é médico ou fisioterapeuta, o que for, legalmente, no Brasil, o único profissional que pode prescrever exercício é o profissional de educação física. Não existe outro. Então, quando o médico começa a falar de prescrição de exercício, qual é o número de série, qual é o tempo sob tensão, qual é a densidade, qual é a modalidade, isso é uma coisa completamente antagônica, porque o único que pode falar é a gente. A gente não tem condições de falar de qual é a dose de um remedicamento, quanto que eu tenho que tomar, quantas vezes por semana eu tenho que tomar. Quem tem que fazer isso é o médico. É a relação dose e resposta. Ele que tem que ter essa conduta de prescrição. Mas por que isso está acontecendo? Talvez o problema seja nosso. Pela incapacidade intelectual e de embasamento científico para poder fazer uma prescrição segura. E aí eu encerro a minha fala trazendo 3 pontos. Se nós não tivermos um bom critério diagnóstico, que são as avaliações, eu não tenho como fazer um bom critério de prescrição. E eu não tenho como fazer um bom critério prognóstico. São coisas diferentes. O diagnóstico é literalmente quais avaliações que eu devo agora trilhar para poder criar um caminho. Qual é o melhor caminho? E desse diagnóstico, a anamnese é fundamental. Sabe por quê? Porque até isso, a escolha das avaliações parte de um pressuposto de uma boa anamnese. Tem pessoas que podem fazer uma certa avaliação, tem pessoas que não podem fazer a mesma avaliação, tem que ser outra. Então a gente tem vários modelos avaliativos. E o prognóstico é assim, a partir do momento que eu pego um diabético tipo 2 e que ele é obeso, e que ele apresenta um sedentarismo há mais de 30 anos, e ele tem várias comorbidades associadas, não só ao quadro de diabetes tipo 2. Quanto tempo começa a ter melhoras? O que eu posso trazer de expectativa para ele? 8 semanas, 4 semanas, 10 semanas, 12 semanas? Isso é evidência. Então a gente precisa hoje entender que o nosso papel na área da saúde, de clínica, é fundamental. Então você vê que a gente tem uma discussão enorme para poder pensar e a conduta nossa e até a nossa própria existência futura. Porque corre por trás dos bastidores, pelo Brasil ser um dos poucos países do mundo que tem Conselho Regional de Educação Física, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem Conselho Federal de Educação Física. E a educação física ela é tão maluca que ela não reconhece isso como mérito. Ela acha que um conselho está pensando em dinheiro. Ela é maluca porque o conselho é a gente. Se não existir um conselho regional, um conselho federal, literalmente qualquer um pode falar de exercício e ter prescrição. E a educação física ela não amadureceu no ponto de reconhecer a importância do próprio conselho. Então, se tira esse poder que nós temos, aí pode ter certeza que já cogita isso muito forte, tirar conselhos, tanto federal, que é o que norteia todos os regionais, e aí sim você vai perceber todas as áreas da saúde que têm conselhos fortes tomarem a frente da prescrição e conduta. E não só eles, qualquer pessoa poderia agora, de fato, assumir prescrição de exercício aí de uma maneira não mais clandestina, mas abertamente. E aí piora muito mais o quadro que a gente tem aí, que já não é tão bom, e futuro vai ser pior ainda. Perfeito, Léo. Léo, você traz uma problemática para nós que já está acontecendo nas redes sociais, a prescrição do treinamento de pessoas que não são formadas, de profissionais que não são formados. E o CREF e o CONFEF também lançaram a respeito de qualquer post, de qualquer orientação, colocar não apenas a cédula, né, o número de cédula, junto com a especialização, ou colocar a identificação. Estava vendo essa semana agora. Então, quando você traz a respeito do papel do profissional de educação física, ele tem esse papel de cuidar. Nós temos ainda alguma divergência com médicos, você levantou esse assunto, e realmente, hoje eu trabalho dentro de uma clínica também, e junto de salão de academia, e eu fico rodando um pouco as nossas áreas. Então, eu já recebi, no passado, quando eu tinha meu box de treino, muitas prescrições de médico para mim.
muitas prescrições. O aluno vinha, entregava aqui, ó, o médico pediu para fazer isso daqui. Essa é a prescrição. Sem avaliar aquilo que você falou a respeito da anamnese, sem de fazer testes, e aí fez a parte do papel, que era o papel do profissional de educação física. E aí você fala a respeito do posicionamento. E o Brasil, como tanto o CREF como o CONFEF, ele já deixa esse posicionamento, nós somos amparados por lei, e já existe uma dificuldade aqui na rede social, né, de pessoas comuns ou de outras áreas estarem prescrevendo o treino. Léo, eu queria ter umas perguntas aqui, você já respondeu quase todas, mas eu queria saber a respeito dessa mortalidade. O que pode levar um indivíduo a uma mortalidade precoce? O que leva essa mortalidade precoce? É literalmente quando o teu corpo, o teu organismo, o teu aspecto total metabólico, ele não tem uma capacidade diante de algo que houve algum problema, vou tentar usar o termo mais simples, algum erro de comunicação, seja de receptor, de sinalização, houve algum comprometimento fisiológico ou metabólico e teu corpo não tem essa capacidade de evitar isso, de atacar isso daí e, obviamente, ter um caminho para reestruturar o que houve. Então, você imagina um vírus entrando no teu corpo nesse exato momento. Agora mesmo, eu estou sendo atacado por vírus, nesse momento mesmo, algumas células cancerígenas estão sendo formadas, mas o meu corpo, ele está de todas as formas tendo uma grande maestria de uma orquestra, sinalizando, identificando e atacando e, de fato, regulando todo o sistema. Quando isso não acontece, independente de qual tecido, órgão, instala-se uma morbidade, instala-se uma doença ali. E essa doença, em alguns órgãos, acabam tendo o quê? Um viés muito mais próximo de mortalidade. Então a gente tem aí o que mais mata ainda no mundo, e no Brasil ainda não mudou, é doença do coração. Então a doença do coração ainda é o que mais mata. E o que está agora já quase chegando é o câncer. Então, são duas condições muito complicadas que têm vários desfechos de algumas comorbidades que podem levar a isso. E olha que interessante, doença do coração. O que está mais associado à doença do coração é a própria hipertensão arterial, que está fortemente associado à mortalidade por doença do coração. E ninguém tem controle de pressão arterial. Ninguém tem controle mínimo de pressão arterial. Só vai lembrar de pressão arterial quando vai no médico ou passou mal. Nem, olha que maluco, nem numa UPA, quando um paciente vai, o próprio médico do plantão não afere a pressão arterial dele e nem de glicemia, que são coisas importantes para ele já ter um diagnóstico de alguma coisa. Olha, o cara está apresentando uma hipertensão altíssima, pode ser nervoso, mas tudo bem, tem que investigar. Recentemente, o meu filho de 21 anos, é um caso que ocorreu sábado, um amigo dele, o melhor amigo de 21 anos, passou mal, foi para o hospital para um pronto atendimento, acharam que era um problema de coluna, ele ficou 12 horas no hospital com um diagnóstico de coluna, encheram ele de remédio para dor e ele, na verdade, estava infartando. Há 12 horas ele estava tendo sucessivos infartos. E ele teve o quê? Parada cardíaca e morreu. E aí? Porra, são coisas que você vê a própria área médica, eu não estou dizendo se foi isso ou não, mas você percebe que não houve uma boa anamnese, não houve uma boa clínica diagnóstica, não houve uma boa estratégia de intervenção e o desfecho foi uma mortalidade que certamente, provavelmente, esse menino podia estar vivo até agora. E aí vão ver o que vão fazer. Só estou mostrando que são coisas que a gente precisa começar a pensar, né? O próprio quadro, né, de não controle da glicemia,
Qual é o grande problema da glicemia? Puta, é destruição de vaso. Então, quais são os dois fatores associativos à mortalidade quando você não tem controle de glicemia? Teu coração vai ter uma hora que ele também tem vasos ali. Então ele vai ter comprometimentos também dos próprios vasos do coração. E vai trazendo comprometimento do todo, da contratilidade cardíaca, uma sobrecarga cardíaca, levando a um quadro crônico de insuficiência pelo excesso de glicose ali, né? Vai danificando. Outro que leva é acidente vascular encefálico. Então você fala assim, pô, o diabético que não tem um controle dessa glicemia, certamente ele vai ter ou algum problema cardíaco ou ele vai ter um problema de acidente vascular encefálico. Aí você fala assim, Léo, e aí, o que a gente faz? Controle da glicemia capilar. Por que não tem esses controles dentro da área da saúde clínica do exercício, por exemplo? Olha, vou ser bem sincero, e você vai concordar comigo. Se nós temos uma academia, se temos 100 alunos, 200 alunos, 1.000 alunos, 2.000 alunos, eu pergunto, será que de fato está tendo uma promoção de saúde e qualidade de vida para todos? E eu pergunto, como é que você vai responder? A pergunta é simples. Existe uma boa anamnese clínica? Existe uma boa relação dessa anamnese clínica às avaliações assertivas para a prescrição? Se não existe, então também não precisa de profissional de educação física na sala, porque ele passa a ser um fantoche de um sistema informativo que vai ter um software que vai fazer todo o trabalho. Porque se a prescrição, eu dependo de uma boa clínica de anamnese para a escolha de avaliações e através disso, qual é a estratégia que eu vou utilizar para o tratamento, que seria o exercício, independente se é para estética ou para doença, se eu não fiz o ponto A bem feito, ué, da onde que eu estou tirando o 3 de 8? Aonde eu estou tirando se é multiarticular ou isolado? Da onde eu estou tirando qual é a intensidade para a esteira, se é antes, se é depois? Aonde entra treinamento para coluna, pensando em relação do core? Eu não sei, eu estou achando um monte de coisa. Então aí eu não sei, é uma coisa que a gente precisa começar a questionar. Se de fato o modelo que nós temos hoje está pensando numa melhora de capacidade funcional desse contexto que a gente tem aplicado. E assim, mas as academias ela tem outro foco. Não, o foco é ser humano. O foco é gente. O objetivo o objetivo cada um tem. O objetivo é muito pessoal. Tem gente que está indo para o objetivo porque está com doença. Tem gente que tem o objetivo da estética. Eu quero melhorar meu percentual de gordura. Tem gente que tem o objetivo do esporte. Não importa qual é o objetivo. O que importa é, eu estou lidando primeiro com o ser humano. Então eu preciso ter uma boa anamnese. Eu tenho que ter um bom critério assertivo de avaliações. E eu tenho que ter uma boa estratégia, um bom prognóstico. Se eu não tiver isso, eu questiono. Então é mais fácil a gente voltar ao modelo da década de 80. Vamos voltar a ser instrutor. E botar a camisa, ao invés de personal trainer e profissional de educação física, coloca a palavra instrutor. Você está instruindo qual equipamento só e para onde ele vai. Então é um retrocesso. Então é assim, eu acho que a gente precisa de fato entender esse pormenor. E aí, eu reitero, se a gente não fizer isso, eu não sei se há necessidade de ter cursos de graduação de educação física. Eu não sei se há necessidade de ter curso de pós-graduação em educação física. Porque a gente não está fazendo nem um bom feijão com arroz básico da educação física, né? Então a gente tem um cenário muito grande de atuação e a gente está deixando muito pequeno esse cenário de atuação. Perfeito. Léo, você traz para nós nessa noite uma dificuldade que o Sistema Único de Saúde tem, por exemplo, aqui na cidade. Dificilmente um posto de saúde ele não tem nenhum aparelho para ferir a pressão. Não sei como é aí na sua cidade, como é que se encontra, mas a maioria, eu converso com médico, eu tenho cliente médico, mas a maioria do Sistema Único de Saúde não tem um aparelho. Talvez foi isso que aconteceu com o rapaz, não foi feita essa avaliação. E dentro das academias também você
ele traz um alerta para nós, profissionais da educação física dentro das academias. Acho que seria interessante também a política, a mudança dentro das academias na hora de fazer uma... Não apenas prescrever, ou como você falou a respeito do software, né, que já é um copia e cola ali para todos, entre aspas, e ter uma mudança nessa, não apenas na capacitação dos profissionais que estão entrando, como também equipamentos. Seria isso uma das soluções para prescrever e prevenir? Eu acho que a capacitação ela é fundamental, mas a capacitação sem aplicação é uma baita demagogia. Eu dou aula em pós-graduação de grupos especiais. Eu acho uma pós excepcional, excepcional. E olha só, eu fui aluno dessa pós, já dando aula para poder conhecer todas as disciplinas da pós. Eu fiz 3 vezes a mesma pós. Olha que doido. Eu gosto de assistir 3 vezes a aula, como é uma aula gravada dentro da sala, em cenário real, com os alunos. Putz, eu assisto 2, 3 vezes. Então, o que eu estou falando? De uma aula para outra, vou dar um exemplo, você vai entender. Uma das aulas era cardiopatia e prescrição de exercício. Eu tinha dado a aula, eu dou aula de hipertensão arterial e prescrição de exercício. Eu dei essa aula uma semana antes da cardiopatia e exercício. E aí, quando os alunos que estavam assistindo a aula de cardiopatia e exercício, eu vi a aula, eu ouvi a aula, eu estava na aula. E o professor estava fazendo perguntas de coisas que eu dei há um mês atrás. Coisas básicas, mas ele não citou meu nome, mas ele estava perguntando sobre hipertensão, pressão arterial, quais são as condutas, né? Ninguém sabia. Um mês depois. Por que eu não sabia? Porque não há uma aplicação. Então, qual é o grande problema que eu vejo? Se não tiver uma aplicação, é papel. Eu sou especialista. Eu fiz um curso X ou Y que coloquei na internet. Ou escreve uma frase legal e põe no history. Pô, isso é ridículo. Qual é o grande ponto? O grande ponto é quais são as ações desse conhecimento. Porque aí eu gosto de separar 3 coisas, se você me permitir. O que é informação, o que é o conhecimento e o que é a sabedoria. Informação é isso que a gente está fazendo agora. Jogando coisas, informando. Então você está numa aula de pós-graduação ou num curso, é óbvio que você não vai aprender nada. Você está recebendo informações. Que o teu cérebro não tem capacidade de absorver tudo aquilo e falar, agora eu estou entendendo tudo. Não vai nunca acontecer isso. Por isso que é um processo de maturação. Você pega aquela informação e literalmente daquela informação você vai construir uma linha de estudo para adquirir o conhecimento dessa informação. Você vê como é doido? E esse conhecimento é para o resto da vida. Você vai cada vez mais. Eu estou preparando uma aula de diabetes que eu vou dar num congresso sábado. Eu já estou estudando 2 dias e vou estudar até sexta para falar 1 hora. Eu tenho 70 slides. Eu tenho que falar em 30 segundos cada slide alguma coisa e ser bem resumido. Mas para eu fazer isso, que eu vou estar informando para aquelas pessoas, porque não é conhecimento. O conhecimento eu estou buscando. Deu para ver? E eu estou a semana inteira, vou até sexta, dessas informações sobre a diabetes ou o diabetes que seja, para tentar criar conhecimento. Aí alguém vai falar, beleza, Léo, eu entendi. O conhecimento é um degrau e você vai cada vez mais tendo vários pontos para buscar mais conhecimento. Só que o conhecimento, por mais que eu concorde com a frase que conhecimento é poder, o conhecimento também ele é perdição. O conhecimento ele é poder porque ele traz uma libertação. Ele te liberta para um novo caminho. Mas ao mesmo tempo, o conhecimento ele pode levar você a um núcleo chamado arrogância, prepotência e vaidade. E aí
esse caminho da arrogância, prepotência e vaidade, a própria área acadêmica, e eu estou em contato direto, é o que mais tem. É o que mais tem. Tá? Então, é um contexto muito mais de vaidade, arrogância. E aí, como é que você percebe isso, Léo? Porque quando você tem conhecimento, o preceito básico que a gente usa daquela analogia da vela, ela é real. A tua luz da vela vai iluminando outras velas. E aquele preceito do copo, que a tua água do teu copo que vai enchendo outros copos, e esses copos cheios vão enchendo outros copos, faz parte do conhecimento. O conhecimento que agora, do que você tem, você passa para outras pessoas. E você muda as pessoas, você muda vidas através daquele conhecimento. E isso já não é um conhecimento, eu já chamo isso de sabedoria. Então, o que eu quero dizer? Se você tem um conhecimento, mas você não transfere para o bem maior que existe no mundo, que são pessoas, esse conhecimento é só vaidade. Esse conhecimento, ele é um mundo chamado o eu. É o teu mundo, é o teu reino, é a tua vida, é o eu, o eu, o eu. O conhecimento, quando ele é compartilhado, é o mundo do nosso, é o mundo da gente, é o mundo plural. Eu optei, Léo, para o mundo plural. Toda forma de conhecimento, eu sempre tento transferir o máximo para abençoar as pessoas que estão ao meu redor. Seja num curso ou seja aqui dentro do estúdio. Se eu não fizer isso, eu estou de fato retendo esse conhecimento. E reter o conhecimento só vai inflamar o que eu sou. E a gente tem uma tendência a ser vaidoso. Nós temos uma tendência à prepotência. Nós temos uma tendência à arrogância. Nós temos uma tendência a olhar de cima para baixo, ao menosprezar o próximo. Então, eu optei pelo caminho oposto. Então, é assim, respondendo agora bem objetivo. Eu acredito piamente que as pessoas têm que buscar capacitações, cursos, mas para quê? Para poder ajudar as pessoas. E não para ficar colocando que sabe aquilo ou não sabe aquilo, ou falar que o outro está errado. A internet é terra de ninguém, entre aspas. A internet ela é de ninguém, entre aspas. Até porque a educação física ela me parece tão míope que ela vai acreditando em tudo que é colocado aí na internet. Tudo que é colocado a gente acredita. E ela não é isso. E algumas pessoas elas criam um ar tão alto de pedestal, de entre aspas, se endeusar, que se torna intocável nesse sentido. Então não dá. Eu acho que é assim. A gente precisa entender que mesmo o rapaz do primeiro semestre de uma graduação, ele tem muito conhecimento a transferir para o professor que está lá há 30 anos. Você não sabe o quanto. Uma pessoa aí que é iletrada, que ela não teve condições financeiras para poder estudar, porque ela começou a trabalhar com 9, 8 anos, quem disse que essa pessoa não tem muito a ensinar para um doutor e pós-doutorado? Ela tem muito, muito. E, na verdade, essas pessoas têm muita sabedoria a compartilhar. Então, eu acredito que essa relação do conhecimento e da sabedoria, a educação física ela está num processo também de crescimento. A gente ainda não sabe. Tanto que a gente não sabe que nós temos ídolos, no bom sentido, que não é da educação física. A educação física ela opta em adorar mais médico do que próprias pessoas que estão na educação física. Quantos doutores, mestres e graduandos e graduados falam tantas coisas boas em rede pública, mas parece que elas são vozes ao léu. E quando alguns personagens aí, médico X, o outro Y, toma a frente, poxa, é aquilo, nossa, o fulano falou. Eu falei, meu, vocês estão malucos? Primeiro que não funciona desse jeito. Então acho que a gente precisa se unir um pouquinho mais. Eu acredito que a educação física ela não é uma classe unida, ela nunca vai ser, porque são pessoas que têm posicionamentos diferentes.
Mas uma coisa eu acredito é que existe pessoas da educação física que elas não são só profissionais da educação física. Essa é uma coisa que eu acredito piamente. Elas não dependem só de uma carteirinha de CREF. Elas são vocacionadas a servir as pessoas através da educação física. E essas pessoas que são vocacionadas a servir as pessoas através da educação física, puxa, elas são completamente diferentes do que as pessoas que só são profissionais de educação física. Eu acredito muito no peso da vocação. E essas pessoas que são vocacionadas a servir a educação física, quando elas vão fazer um curso de capacitação, quando elas vão fazer uma pós-graduação, o único objetivo dela é porque ela quer errar menos. Por que ela quer errar menos? Porque ela sabe que ela tem um potencial enorme de errar, sem a base da ciência. Se você perguntar, Léo, você quer dizer o quê? Que você tem medo de errar? Você não sabe o quanto que eu tenho medo de errar. Eu trabalho com doença crônica aqui. Eu trabalho com idoso. Se eu errar numa análise prévio diagnóstico de um paciente diabético, cardiopata, com insuficiência renal, eu posso levar ele a uma mortalidade durante o atendimento. Pô, Léo, você tá maluco? Não, não tô maluco. Eu tive alunos meus de pós-graduações que infelizmente foram presos porque perderam 2 clientes durante a conduta prática. Teve parada cardíaca de morte súbita que não era morte súbita. Era uma morte que poderia ter sido evitada com uma boa anamnese, uma boa estratificação de risco cardiometabólico. Então você vê que é isso. Eu acho que qual é o caminho que eu optei e que acredito que você também optou? A gente estuda para errar menos. E de verdade, vou usar um termo bem chulo. Eu não ligo, foda-se as minhas pós-graduações. Eu fiz 8 pós-graduações, lato sensu, não é para ter o número 8. E eu não fiz o mestrado para falar que eu fiz o mestrado ou o doutorado porque eu fiz o doutorado. Tudo que eu fiz, e quem caminha comigo sabe disso, é porque eu tinha uma sede de querer conhecer para errar menos. Conhecer para errar menos. Conhecer para errar menos. Só. Mas o caminho é esse, eu preciso estudar. E aí, obviamente que eu pego um papel, depois eu guardo aqui no meu... Não tá nem pendurado, tá tudo aqui numa gaveta do lado da minha cama, que eu nunca fiquei mostrando para ninguém. É isso. Agora, se você fala assim, Léo, mas mesmo estudando, mesmo capacitando, mesmo tendo esse nicho de vocação, de servir as pessoas, a gente erra ainda? Erra. Erra. Me dá um exemplo. Pô, eu dou o meu exemplo. Há um mês atrás, literalmente eu comi bola no atendimento. E teve um desfecho, graças a Deus, tudo certo. Mas quando ocorreu o súbito, né, de um comprometimento clínico pós o exercício, que é responsabilidade minha ainda na fase aguda, né? O aluno sai do estúdio, esse período de 2 horas, 6 horas, entre sessões, né? É uma responsabilidade que é o efeito ainda do exercício, né? O que impactou? Eu preciso ter esse controle. E me parece que aconteceram algumas coisas que não deveriam. E a primeira pergunta que eu fiz, aonde eu errei? Foi bem assim. Aonde que eu errei no ponto inicial, quando ele chegou? E aquilo ficou me remoendo, sem brincadeira, a noite inteira. Até que eu me dei conta, putz, a minha estagiária, ela não mensurou algo que tinha que ter mensurado. Se ela tivesse visto aquilo, ela me apresentava o resultado, eu teria tido uma outra conduta naquele momento. Graças a Deus deu certo. Por que eu estou mostrando isso? Porque enquanto você for gente, enquanto eu for gente, a gente erra. A gente erra, a gente falha. E uma das maneiras de tentar, de fato, errar menos, é o que eu falei, é através do estudo. E é um caminho que eu desafio todo mundo da educação física. É inadmissível você falar, eu não tenho dinheiro para estudar. É mentira. Eu te passo um curso de fisiologia do exercício de um amigo meu do Rio Grande do Sul, que são 38 aulas só de fisiologia do exercício gratuitas. Eu te dou vários links aí do YouTube que tem aulas incríveis, tudo de graça. Então não é dinheiro. E não vem falar que é falta de tempo, que você consegue ter tempo. Se você mexe no celular meia hora, 1 hora por dia,
você também teria meia hora, uma hora por dia para se dedicar a ouvir um tema específico dentro do seu celular, botando um fone de ouvido. Você não precisa fazer uma pós-graduação, não é isso. Só estou dizendo que o estudo e essa condição de querer desejar mais para errar menos, ela faz parte de uma sinalização da vocação. Da vocação. Então eu acredito muito nisso. Perfeito, Léo. Estava olhando aqui algumas pessoas que entraram aqui, muitos bariátricos entraram, alguns alunos meus, e existe um desafio na educação física a respeito não apenas nessa busca pela capacitação, mas também esse amor que eu tenho percebido e visto, que você tem demonstrado com seus alunos, e ser agregado com eles, né? Entender um pouco, porque o dom, eu rodo um pouco a área da saúde com vários profissionais. E existe o dom e existe o capitalismo, né? Então, acho que você traz nessa noite para nós algo interessante a respeito desse se doar ao próximo, se preocupar, é o que você, mesmo sabendo que teve uma falha, mas você ficou preocupado. Eu poderia ter melhorado, eu poderia ter feito algo diferente, mas você foi lá e rastreou. E o profissional comprometido é o modelo do professor Leonardo. E parabéns, mais uma vez, pela sua brilhante... o profissionalismo que você é e o que você tem mostrado para nós, são os mais novos na área da saúde. E essa sua luz, junto com a sua capacidade, isso é a diferença que os profissionais de educação física e da área da saúde precisam seguir esse modelo. Então, parabéns. Eu estou falando isso não pela mera coincidência, professor Leonardo. Hoje eu trabalho com médico, eu trabalho com nutrólogo, eu trabalho com nutricionista, eu trabalho com psicólogo, eu trabalho com fisioterapeuta, eu trabalho com profissionais de todos os tipos dentro de clínica. E o que você traz para nós nessa noite é uma reflexão que, assim como eu, assim como você, temos levado a qualidade de vida, temos se doado pelo próximo. Então esse é o caminho. Esse é o caminho porque quando você traz para nós que você fez uma festa no final de semana, se envolveu com seus alunos, não é apenas dinheiro, não é apenas o seu boxe Leonardo, não é apenas se posicionar e falar assim, eu faço parte, eu sou da educação física, sou da área da saúde, cuido das pessoas. Não, está muito além daquilo que nós pensamos e visualizamos nas redes sociais. Parabéns mais uma vez. Eu queria que vocês que estão aqui dentro da nossa live, se tem alguma pergunta, alguma dúvida para fazer para o nosso colega, fique à vontade. Vamos esperar alguma pergunta aqui, professor. E parabéns, Leonardo, mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Eu acho que esse ponto aí que a gente está discutindo deveria ser discutido continuamente, né? Eu acredito muito nisso daí. Eu acredito que tem muitas pessoas aí que disponibilizaram um pouco do tempo para estar com a gente, depois vai ver na tua plataforma, que elas possam ser tocadas por esse compromisso da educação física, né? Eu sou apaixonado pela educação física e eu me redescobri atendendo aqui de novo. Eu estava um pouco afastado do atendimento clínico e quando eu voltei há um pouco mais de um ano, nossa, como isso me fez bem. Como isso me despertou de novo, né? A falar, caramba, eu estava literalmente indo para um caminho que é da educação física, mas era um caminho muito distante das pessoas. Então eu acho que graças a Deus eu consegui me redescobrir de novo. Eu acho que se tiver perguntas aí, pode mandar ver. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser mandar um abraço, um alô. Aqui tem a Fernanda, está perguntando quais parâmetros eu analiso com seus alunos no início, durante e pós-exercício. Nossa,
são vários parâmetros. Eu criei uma cartilha minha, que são parâmetros de riscos cardiometabólicos, tá? Eu tenho 13 parâmetros que eu utilizo para todos os alunos um bate-papo, que a gente chama de uma consulta, mas você pode chamar do que você quiser. Então, esses 13 parâmetros que envolvem variabilidade de frequência cardíaca, glicemia, pressão arterial, pressão de pulso, pressão média, aí são alguns desfechos clínicos, né? Porque não dá para falar todos agora, analisar exames, são 13 parâmetros que eu construí. Desses 13 parâmetros, aí eu crio quais são as avaliações mais seguras para esse aluno realizar para avaliar a capacidade funcional. Então, quer dizer o que, Léo? Tem idoso, por exemplo, que eu vou colocar um caso mais fácil, que ele não tem condições de fazer uma marcha estacionária, que é o teste de 2 minutos de marcha. Porque ele tem algumas comorbidades que poderiam trazer um desfecho clínico péssimo. Ele poderia ter uma sobrecarga cardíaca. Então, eu opto por outras avaliações. Então, olha que interessante. Tendo esses critérios, esses parâmetros de estratificação de risco cardiometabólico, e caso você queira, eu te mando os 13 parâmetros pelo direct, tira uma foto aqui do meu slide que eu uso, já vai te ajudar demais, tá? Só que lembre que o monitoramento, pensando, ele tem que ser durante também, que é o grande ponto, né? Quando você está num estado de repouso é uma situação. Quando você passa por um estado de atividade moderada, forte ou muito vigorosa, são condições completamente diferentes no âmbito fisiológico. E você tem que ter um monitoramento. E esse monitoramento, para um paciente cardiopata, é de um jeito. Para um paciente cardiopata que também é diabético tipo 2, por exemplo, é uma outra conduta. Quando esse cara também ele tem um processo, vamos pegar aqui uma esclerose múltipla, ou ele também apresenta uma insuficiência renal, tem outros parâmetros. Então é assim, quer dizer então, Léo, que sempre quando entrar um aluno de clínica, eu tenho que ter um diagnóstico diferente, uma conduta diferente, um monitoramento diferente. Por isso que você comentou bem. Você trabalha hoje literalmente com pacientes clínicos. Então, toda hora você vai estar estudando o caso, não tem jeito. Tem casos que são parecidos e tem casos que são completamente diferentes, tanto na anamnese quanto no monitoramento e no controle disso daí, né? Então, esse é o ponto, tá? Então, eu acho que isso aí já ajuda bastante. É algo que o que tem que saber? Você vê, né? A gente discutiu um pouquinho. O paciente vai para o hospital, o médico não afere nem pressão arterial e nem glicemia. Ele não faz uma anamnese de rastreio, de possibilidades clínicas que podem trazer algum parâmetro porque que o rapaz ali ou uma moça está tendo aquele mal súbito. Se nem dentro de um pronto atendimento o médico faz isso, putz, imagina na área da saúde do exercício. Só que eu não quero saber do médico, eu quero saber da nossa área agora. Eu quero que a gente seja referência para a área da saúde clínica. Saiu um estudo, eu lembro que ano que foi, 2021, 22, que infelizmente a maioria dos cardiologistas ou médicos que atendem na área de ponta de atendimento não sabe nem fazer procedimento de aferir pressão. Se ele não sabe procedimento de aferir pressão, como que ele sabe que o cara está sofrendo um problema de pressão arterial alterado ou não? Se o procedimento básico ele não sabe, e se não sabe o procedimento, é óbvio que o resultado está errado. E um bom procedimento de avaliação de pressão arterial traz muito indicativo de risco, mas não tem. E uma alteração de glicemia, por mais que ela não seja como um padrão ouro de uma hemoglobina glicada, é uma glicemia ao acaso que está sendo verificada ali, mas é um indicativo. Pô, se a pessoa vem lá, você fura o dedo, ela está com 300 miligramas por decilitro, fala, o que é isso? Ela está com uma glicemia alterada ao acaso. Então, por que não manda para o médico para ter uma investigação? Quem pode fazer isso é o profissional de educação física. Você não pode dar um diagnóstico, porque não é área nossa, mas você tem que encaminhar
junto com o que você verificou de uma alteração metabólica. Então você vê que são coisas que a gente não faz. E olha só, a área da educação física ridiculariza o profissional de educação física que faz isso. Então, por exemplo, se você está com um aparelho de pressão, aferindo pressão dentro de uma academia, com esteto, verificando glicemia no teu idoso, tendo condutas de monitoramento dentro de uma academia de rede, pode ter certeza que vai ter gente falando que você tá, olha só, o cara é metido, o cara tá achando que é médico. Não é nem metido nem médico. Isso é conduta que ele tem que fazer. Conduta que ele tem que fazer. Só quero dizer um negócio, é muito claro. Quem trabalha com coletivas tem um pepino pior ainda. Vamos pegar uma aula de bike. Quem garante que no horário de pico, 7h30 da noite, as 25 pessoas que estão ali numa aula de alta intensidade, que é alta intensidade, numa proposta fartlek ou intervalada que seja, tem condições clínicas de fazer aquilo ali? Você fala, pô, Léo, quer dizer que não tem? Provavelmente não. Provavelmente não. Várias pessoas não têm condições. Agora, Deus é muito bom, porque ele dá uma capacidade de resistência para o ser humano incrível. Agora, você vai brincar com roleta russa? Você vai colocar na mão de Deus? Ah, Deus cuida. Não, Deus cuida até vírgula. Porque vai ter uma hora que ele vai falar, calma aí, eu dei a razão, eu dei a ciência para você pelo menos. E aí, o que a gente faz, né? É complicado. Né? O Fernando está perguntando, Léo, você faz avaliação funcional dos seus alunos? Faço. Eu faço avaliação, porque eu trabalho hoje mais com idoso, tá? Então eu faço avaliação de desempenho, sim. Eu avalio o movimento tanto estático quanto dinâmico e também parâmetros cardiometabólicos, que a estrutura nada mais é do que fita métrica, um aparelho de pressão, um aparelho de glicemia e um cone e um espaço que não precisa ser muito grande para poder estar utilizando. Então a estrutura eu consigo trabalhar com 1 metro, 2 metros, 3 metros. A estrutura é de menos. Aí você vai usando quais avaliações que poderiam ser aplicadas naquela estrutura. Mas não é o problema de estrutura e nem de tecnologia. Obviamente que a tecnologia ela ajuda muito, mas se você olhar no cenário Brasil, a gente sabe que uma boa tecnologia é muito cara. Mas você vai ver que quando você tem conhecimento de avaliações, você não precisa de grande tecnologia. Você anota num bloco de notas, joga num Excel ali, depois os resultados e manda ver e vai acompanhando. Ou até existem aplicativos hoje que facilitam muito na próprio controle aí das avaliações. Tá bom? Caso o Fernando queira, me manda um oi aí também. Eu tenho um livro de avaliação física e funcional da criança ao idoso. Me manda um oi no direct aí que esse material aí eu posso até te presentear sem nenhum problema, tá em PDF. Perfeito, Léo. O que você falou é interessante a respeito dentro das academias. Eu trabalho com cardiopata há 1 ano e 6 meses. E vou deixar uma dica aqui para você que é profissional de educação física que trabalha dentro do salão. Não esqueça de fazer o acompanhamento com os seus alunos, os seus clientes, com outros profissionais. O que eu aprendi com a cardiologista dele não foi brincadeira. E a capacidade dele melhorou muito, mas muito, Léo. Então, ele sofreu um infarto há 10 anos atrás. Depois teve complicações, diabetes, é hipertenso. E eu comecei a ir nas consultas com a cardiologista dele. E isso fez toda a diferença. E o mais interessante foi toda vez que eu participava da consulta, ele me olhava com um olhar diferente. Que tipo de profissional é esse que faz o acompanhamento do seu aluno dentro da minha consulta? Então, fui ganhando essa profissional. Hoje nós somos amigos. E eu acho que também não é difícil de ser uma referência na sua cidade e no seu bairro, né, Leonardo? Na sua academia? Aqui Se a minha tiver o bairro, cidade, ela é pequena. A minha cidade, que eu vim de São Paulo, capital, que é um país ali, né? Eu moro numa cidade que não chega nem a 100 mil habitantes. É pequena.
pequena. O meu bairro, a minha cidade é dividida área norte e área sul. Ela se separa por uma serra. Eu estou na área mais rústica. A área que tem Mata Atlântica, tem o mar, bem diferente da área sul. Eu estou mais na área norte, né? Aqui no meu bairro, por exemplo, deve ter no máximo, vou chutar alto aí, 20, 30 mil pessoas nos bairros que estão dessa área norte. Eu sou o único que trabalha com isso. Não só na minha cidade, mas no litoral norte inteiro. Então, se você for pegar todas as cidades que envolvem o litoral norte, eu não tenho nenhum profissional de educação física que atende especificamente atendimento clínico com foco idoso doença. Não tem. Não tem. Você tem genérico, né? Eu estou numa academia, eu estou no estúdio e apareceu um aluno. Mas com foco 100% nisso, é óbvio que entra gente mais jovens, né? Por questão de afinidade, e para mim não há problema nenhum. Mas eu deixo bem claro, até a minha esposa é minha sócia, e eu falo para ela, puta, eu fujo deles. Quando vem um cara mais jovem, eu até falo, tomara que ele busque uma academia, porque eu não quero ele aqui. Ele acaba perdendo, não é que que é um dispêndio de energia e um trabalho diferente. Mas eu gosto também que eles estejam lá e eles acabam treinando também com os idosos. E os idosos gostam que eles estão lá porque cria um desafio maior. Então é assim, o que eu diria para todo mundo que está aí? Não tenha medo. Entenda que, infelizmente, é a palavra infelizmente, entre aspas mesmo, e bem caixa alta, nós estamos ficando mais velhos e mais doentes. E que o que vai segurar para mortalidade, o que está sendo utilizado hoje para mortalidade, diante desse mal súbito que já existe, não é o exercício. O que está segurando para mortalidade, para cada vez mais termos longevidade, e não estou dizendo qualidade de vida e nem bem-estar, você vai ficar cada vez mais velho, né? Você vai estar cada vez chegando a 90, 100 anos, é a próprio tratamento farmacológico e as intervenções médicas que estão de ponta. Mas isso daí é tratar doença. Então você tem uma doença que é tratada e vai prolongando a tua vida. E cada vez mais que tiver mais tecnologia e mais ciência dessa área de farmácia e medicina, mais você vai empurrando essas doenças para frente. Só que qual é o custo? Você não consegue levantar da cadeira. Você depende de alguém para dar comida na tua boca. Você tem que usar fralda geriátrica. Você não consegue subir 3 lances de escada. Eu não quero isso para minha vida e nem quero para tua vida. Eu quero que você tenha 90, 100 anos tendo menos dose possível de remédio. E remédios que você puder e o médico ter o desmame, putz, melhor ainda. Mas como é que isso vai acontecer? Exercício. O exercício, ele é, de uma maneira sistêmica, algo tremendamente polipírula e com baixo efeito colateral, quase nenhum. Só quando o profissional ele é incompetente no sentido de aplicações, mesmo assim ainda traz efeitos positivos, porque senão nós não estaríamos até hoje aí. E as pessoas estão aí dentro das academias. Então o desafio é, pense nisso, foque num futuro próximo. De verdade, o conselho que eu daria para o mais jovem vira a página. Esse modelo de academia que tem hoje ainda, voltado a 100% da estética, faz um olhar um pouco mais crítico. Tenta analisar no horário de pico quantas pessoas realmente poderiam estar naquele horário de pico, mas não estão. Aonde elas estão? Elas não estão andando na rua fazendo exercício. E olha, pouquíssimas estão nos estúdios e pouquíssimas estão nos personagens aí. Elas estão ainda em casa no sofá e continuam com seu comportamento sedentário e inatividade física. Então a gente tem um caminho longo pela frente. E eu acho que a educação física ela tem que explorar um pouco mais isso nas informações. A informação leva o desejo de querer conhecer, que é uma motivação às vezes extrínseca. E quando ele conhece, ele começa a ver que aquilo vai trazendo mudanças.
e que cronicamente o que era extrínseco passa a ser intrínseco. E intrínseco já é pertencimento. E quando ele vê, ele gosta de fazer exercício, ele quer fazer exercício. Hoje mesmo, eu não fiz exercício. Puta, e aí? Eu fiquei com inveja do pessoal que fez exercício quando eu fui dar o treino agora à noite. Dentre elas estava a minha esposa, amiga da minha esposa, o pessoal lá. Falei, nossa, por que eu não fiz o exercício com eles? Eu não podia porque tinha duas senhoras que eu tinha que ficar meio olhando. Mas a minha vontade era estar fazendo o circuito junto com eles. Só para fazer exercício. Não é porque alguém me obrigou a fazer exercício. É porque já é intrínseco. Esse é o desejo que eu peço para todos. Que a gente comece a tentar despertar essa motivação intrínseca. Então, o grande ponto hoje é a vitrine. E aí eu encerro a minha fala até pelo horário. Qual é a vitrine? Rede social. Qual é a vitrine? A tua conduta quando você está conversando nas entrelinhas aí dos bastidores presenciais. Qual é a vitrine desse encontro que eu fiz de samba comemorando um ano? Várias pessoas ali que têm doenças crônicas e também idosos despertaram de falar, pô, esse ambiente é gostoso. Eu quero fazer aí. Eu pensei que era chato, mas, meu, que bacana. A gente comeu aqui, tomamos uma cervejinha, e eu falo, olha, isso aqui não é uma conduta contínua. Isso aqui é esporádico. Não há nenhum mal. Você tem que ter essa capacidade de equilíbrio. Eu quero que você apenas experimente estar conosco. Dê um tempo para isso. E a rede social é um caminho muito assertivo para isso. Eu acho que a gente pode usar a rede social e colocar coisas muito mais bacanas para que a população em geral comece a olhar a educação física com outro olhar. Um olhar mais atrativo e não utópico. Pô, você acha que a Dona Maria, o seu Carlos, a Fernanda, o Thomas, o Joãozinho, sei lá, alguns aí têm o objetivo de ser um bodybuilder, mas a maioria ele quer melhorar a função, ele quer melhorar um pouquinho a composição corporal, ele quer parar de tomar remédio, ele quer diminuir dose, ele quer ter vontade de caminhar, ele quer brincar com os netos, brincar com os filhos. Então, eu acho que a gente poderia demonstrar um pouquinho mais os desfechos reais que a educação física pode promover para todos, desde a criança ao idoso. E o idoso não importa, hein, gente? Eu tenho idosa aqui no estúdio que tem 90 anos mais. 90 anos mais e quanto melhorou a velocidade de marcha. E isso para mim é fantástico. Eu sei que ela vai ter alguns anos aí mais de longevidade e bem-estar. Então é isso. Perfeito, Léo. Léo, queria que você deixasse um recado para os personal trainers, para os acadêmicos. Você tem algum curso? Você tem mentoria? Tem consultoria? Olha só, quem quiser aí pode mandar uma mensagem, né? Eu viajo eu não tenho mais nenhum, eu tenho curso direto, né? Mas caso alguém queira, me manda um direct, eu tenho um combo que eu estou fazendo já há um tempão, que são 17 cursos online, cada curso são de 6 horas, são 12 horas de certificado. É um combo. Eu tenho acho que 20 livros, tudo com ISBN, mas eu tenho 7 que eu disponibilizo. E as minhas planilhas de treinamento e avaliação. Eu acho que são 20 planilhas, que é só colocar teu logo e teu CREF. Quem quiser, me manda um oi aí no direct, sai R$ 69,90. Tudo isso. Tá? São Tudo isso. 17 cursos com certificado individual, planilhas, os livros em PDF, enfim. Isso daí tem um custo que geralmente sai em torno de 1.200, mil e poucos reais aí que eu vendia. Quem quiser é só mandar um oi aí no direct, que aí eu passo o meu Pix, você manda teu e-mail, me manda o comprovante, eu já libero aqui pelo WhatsApp, pelo e-mail mesmo, tá bom? E o que eu tenho para dizer para Perfeito. vocês? Continuem, gente. Fiquem firmes na educação física. A educação física é uma vocação, ela é um presente de Deus para ajudar as pessoas a terem mais longevidade e bem-estar. De fato, nós fomos criados para movimento, nós fomos criados para atividade motora, e mesmo por algum acidente, algum comprometimento genético, levou a ter uma mobilidade reduzida ou total, lembre que você tem algo muito grande dentro de você que é
o sentimento do amor que é compartilhado. Tem gente aí que teve tetraplesia e só mexe os olhos. Ah, essa pessoa não vai ter o benefício? Claro que tem. Todo feito de amor através de um profissional de educação física, um profissional do movimento, que está ali movimentando a perna, os braços, mas demonstrando o afeto. Pode ter certeza que sempre vai ter um impacto muito positivo na vida do outro. A educação física é isso. É ela trazer um efeito de impacto, de mudança na vida das pessoas. É uma coisa que eu tenho construído há 28 anos e eu me redescobri de novo agora atendendo aqui no estúdio. E é o que eu desejo para todos aí. Sorte de bênçãos aí para todo mundo, que Deus possa abençoar cada um. Que vocês entendam que a educação física é vocação, creiam nisso, acreditem nisso, e que certamente essa vocação algum dia vai ser cobrada. E a única coisa que eu penso que Deus vai cobrar de mim é se eu fui fiel no pouco que me foi confiado. E eu tento ser fiel nesse pouco que me foi confiado através dos meus talentos e dons, que cada um tem os seus. Então é isso. Obrigado pela participação. Obrigado por me chamar, por me convidar. E é uma honra, viu? Muito obrigado, Léo. Queremos agradecer a todos que participaram. Se essa live foi interessante para você, compartilhe, marque os seus amigos para assistir essa live, porque ela vai ficar gravada. Léo, provavelmente no segundo semestre nós teremos um congresso e nós iremos abrir para cursos. E aí a gente faz um convite aqui, se o senhor estiver disponível, o senhor venha fazer parte dessa elite que vai estar compondo junto conosco aí na Educa Fitness Brasil, tanto um congresso com uma equipe multidisciplinar e cursos, né, onde nós abriremos cursos. Se você tiver algum curso e se as pessoas estiverem interessadas no professor Leonardo, junto com a sua didática, estaremos à disposição. Obrigado, Pode, vamos sim. se só aceitar, né? Não, tamo junto, vai ser uma honra. Beleza. Perfeito. Queremos agradecer a todos e até a próxima, Leonardo. Tchau, fica com Deus. Quem puder fazer, tirar uma selfie aqui, tire e marca o Léo. E quem ainda não segue o Leonardo, sigam ele, que ele tem muita didática, muita coisa boa dentro da página dele. Cursos aí, manda um direct que você vai estar se capacitando com o professor. Obrigado, querido. Fica com Deus. Valeu. Obrigado Um abraço. Boa noite a todos. Até.